Descendo agora, agradecendo ao Pai a oportunidade de aqui estar, para mais uma vez nós fazermos uma reflexão, um estudo sobre os ensinamentos de Jesus. E, conforme a orientação da direção do Grupo Espírita André Luiz, o nosso amado Geal, nós hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item de hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre a história, a nossa história, a história do ser humano, do homem, da nossa evolução. O universo e a humanidade foram criados pelo Pai. E até hoje a ciência não conseguiu desvendar esses segredos, os segredos da criação, como comprova as diversas teorias ou hipóteses existentes no meio científico e, como diz a nossa codificação, que define, nos orienta que algumas coisas estão encobertas pelo Pai, porque ainda não temos condições de discernir, de entender, de chegarmos a uma boa avaliação. Então, enquanto gradativamente isso tem sido a nossa evolução, gradativamente nós vamos caminhando e gradativamente nós vamos descobrindo detalhes, histórias, o nosso histórico lá atrás, desde a criação. Mas isso só será possível, nós só conseguiremos chegar a esses detalhes quando nós estivermos mais evoluídos, quando nós tivermos mais discernimento, mais equilíbrio na nossa convivência, na nossa vida, na nossa história. No livro A Gênese, do Pentateuco Espírita, temos, no capítulo 6, Uranografia Geral, o Espaço e o Tempo, no tópico 15. Uma frase que eu quero destacar aqui, alicerçando, baseando essa nossa reflexão. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Já na Gênesis, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, nós estamos nesse instante. Ainda estamos no instante que Deus criou a terra e nós estamos evoluindo, nós estamos descobrindo. A época de Kardec, para hoje, quanto a ciência nos deu de informação, quantos conhecimentos nós alcançamos sobre nós mesmos, sobre a humanidade. É importante aqui nós fazermos um estudo, uma pequena reflexão e diferenciar eterno e imortal. Imortal é aquilo que não terá fim, mas teve um começo. O espírito humano, nós somos, não nós, esse corpo físico, mas nós espírito, nós somos imortais, porque fomos criados por Deus. O espírito teve um começo simples e ignorante, conforme nos diz o Pentateuco Espírita, mas, sendo imortal, nunca teremos fim. Nós vamos caminhar indefinidamente até os tempos, até o final dos tempos. Já eterno é aquilo que não teve começo nem terá fim. Só Deus é eterno. Ele é o incriado, ele não foi criado, ele existe. Vamos, nesse estudo, fazer um passeio ao longo do tempo, para termos um contexto histórico sobre idades, períodos, para chegarmos
gradativamente falando na formação das famílias. Essas idades, períodos, não são questões que sejam definições absolutas, porque a própria ciência que define essas idades, esses períodos, ela não tem muita segurança nessas datas. Existem vários estudos, existem várias datas, existem várias argumentações científicas, né, que analisam e buscam encontrar uma definição mais coerente. E, de repente, uma nova teoria, uma nova hipótese substitui essas idades, essas datas e essas teorias. Nós vamos seguir uma linha. E essa linha é simplesmente para nós fixarmos referências, para nós termos ideias, nós termos um conceito do que está acontecendo. O nosso processo evolutivo, como nos ensina Emmanuel no Consolador e Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, capítulo 9, do Leon Denis, desse livro, a evolução e finalidade da alma. Já tínhamos transitado ao longo dos milênios por diversos reinos, onde adquirimos no mineral a atração, a organização, a estruturação. Todo mineral tem uma estrutura própria. E o ouro tem uma, a prata tem outra, a sílica tem outro, o granito, que é uma composição de vários minerais, tem uma outra estruturação, e cada corpo mineral, o reino mineral, tem a sua estruturação característica de cada material. No reino vegetal, nós adquirimos a sensação, a dor, o frio, o calor, essas sensações vieram do nosso reino animal, vegetal. E é com ela que nós vivemos hoje mecanicamente. Nós aprendemos lá, mas vivenciamos hoje ela instintivamente, mecanicamente. Nós não temos nenhuma questão sobre respirar, sobre a nossa vida em si, sobre a nossa vida, os básicos, os fundamentos da nossa vida. No reino animal, nós adquirimos o instinto. No reino animal, quando nós nos transformamos em seres humanos, e hoje essa questão de ser humano está sendo tão questionada, né? Será que somos realmente seres humanos? Será que a humanidade caminha bem? Será que a humanidade está no caminho certo? Com certeza sim. Com certeza sim. Passamos momentos difíceis, passamos por uma época crítica, mas são momentos difíceis e épocas críticas necessárias à nossa própria evolução. Jesus já nos disse lá atrás que o escândalo é necessário, mas ai daquele que cria o escândalo, que faça o escândalo. Então, nós estamos vivendo exatamente isso. Chico Xavier já tinha nos alertado, lá atrás também, de que o umbral tinha sido fechado. Todos os espíritos que lutavam, se debatiam para não reencarnar novamente, estão na Terra, ou estão encarnados, ou estão nos influenciando ainda na fase espiritual para receberem uma reencarnação compulsória, ou acordada, depende do grau de rebeldia de cada um. E que o que nós vivenciamos é isso, por isso tanta violência, por isso esse nosso próprio questionamento de se somos realmente humanos, se somos uma humanidade, somos sim. Voltando à época de Kardec, hoje nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais leis sociais, leis que nos protegem uns aos outros, um sistema social que garante as nossas aposentadorias, as nossas vidas, que na época de Kardec isso não existia. Então, vivemos, sim, num processo evolutivo,
não temos mais duelos, não temos mais tantas coisas que foram banidas, e só estou falando dos últimos 150, 160 anos, falando de Kardec para cá. Se nós formos mergulhar mais na história, nós veremos as barbaridades que eram cometidas e que aconteciam e eram normais para aquela sociedade daquela época. E depois da fase do reino nominal, certamente nós estamos caminhando. O passo é nosso, a marcha é nossa, para o reino angelical, que será o final do nosso processo evolutivo, e sempre lembrando que esse processo evolutivo é relativo. Quando nós progredimos, também vamos nos aproximando de Deus, mas Deus, na sua infinita sabedoria, sempre conservará uma distância dele para nós. Nós nunca competiremos com Deus, nós nunca chegaremos a Deus, a não ser aquele Deus que Jesus nos alertou, vós sois deuses, e que façamos saber ser deuses e saibamos fazer brilhar a nossa luz e ser sal da terra. A nossa rota de evolução tem sido essa. Do livro Gênesis, voltando a Kardec, no capítulo 1, o caráter da revelação espírita temos: os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues à própria força, às nossas próprias condições, só muito lentamente nós progrediríamos, se não fôssemos auxiliados por outros espíritos mais adiantados. É o caso da vinda dos capelinos, para nos impulsionar. Por outros mais adiantados. É o caso dos capelinos. Como os nossos estudantes, eles são amparados, orientados e guiados pelos nossos professores. A humanidade teve diversos esfênios, diversos espíritos de luz, surgidos em diversas épocas para dar-nos impulso e tirar-nos da inércia inicial, lá de trás. Essa inércia inicial, esse progresso, porque a humanidade vinha caminhando lentamente, é isso que Kardec fala aqui na Gênesis, e de repente nós recebemos um impulso, um apoio que foi dado pelos capelinos, e nós progredimos, e nós caminhamos mais e mais. Nós tivemos Buda, nós tivemos Sócrates, nós tivemos Francisco de Assis, Santa Clara, Paulo, Joana d'Arc, Lutero, João Rus, Kardec, tantos espíritos que vieram nos exemplificar e nos guiar após os capelinos. A idade da Terra é aceita pela ciência como 4 a 4,5 bilhões de anos. É muito difícil a gente imaginar uma idade dessa, mas essa é a idade da nossa Terra, 4 a 4,5 bilhões de anos. No Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, capítulo 3 da criação, encontramos a questão 50, que eu quero também destacar aqui para nós. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão, é a resposta da espiritualidade superior, não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Eu quero ir também para a questão 43 do Livro dos Espíritos. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. E esses seres vivos apropriados ao estado do globo, à situação da Terra, a condição dela, foram evoluindo também. Milhares de anos, né, dando um salto no tempo, milhares de anos foram necessários ao
operários de Jesus, nos serviços pacientes de elaboração das formas, de todas as formas, humanas, animais, etc. Nós conhecemos um pouquinho da nossa história e sabemos, né, como foram essas transições, como foram essas evoluções, como tantas coisas aconteceram na face da Terra em termos de contexto, de formação dos seres que habitaram aqui a Terra. O Homo sapiens arcaico surgiu há 300 mil anos. Então, chegando à reta final do nosso processo evolutivo, temos 300 mil anos. E só a partir dos 50 mil anos atrás é que nós, como homens sapiens, começamos a ter uma história, conseguimos ter registro dessa nossa história passada. Há muita contestação, há muita discussão sobre essas datas, mas isso é importante para nós começarmos a nossa caminhada aqui sobre nós, homem, sobre nós, família, nossas famílias. Nossas diversas estruturas de família, conforme nós temos na nossa Bíblia, conforme nós temos nas nossas leis civis. Nós temos uma imagem que é comum de se ver, que temos um macaco lá no finalzinho e toda uma evolução de homem. São 6 ou 7 gravuras que mostram uma evolução linear do homem. Essa evolução, ela nem sempre foi tão linear assim como sugere aquela gravura, aquela imagem, porque nós tivemos diversas caminhadas, diversos avanços e alterações. Tivemos diversos seres nos auxiliando, inclusive os capelinos, e nós estávamos sendo preparados pelos operários de Jesus exatamente para termos um corpo adequado ao nosso meio ambiente e que também atendessem às necessidades de encarnação dos capelinos. Houve um período em que os capelinos chegaram à Terra, passaram por um período de adequação a essa nova atmosfera, esse novo espaço, não encarnaram, e a gente pode começar a julgar que eles começaram a encarnar a partir do ano 10.000, 12.000, por aí, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Pela Bíblia, e sem contestar, só para registrar, Adão e Eva teriam vivido há 6.000 anos atrás, o que geraria uma dificuldade de nós termos essa população que temos hoje, de 7 a 8 bilhões de pessoas no orbe. Segundo Emmanuel, nós teríamos no nosso espaço, na nossa psicosfera, em volta da nossa Terra, o triplo disso. Nós teríamos entre 21 e 24 bilhões de seres, 7 ou 8 encarnados e os restantes na nossa área de influência, nessa troca constante de encarnados e reencarnados, nessa nossa caminhada em busca da nossa evolução e do nosso progresso. A própria Bíblia, que diz que nós partimos de Adão e Eva, ela nos conta que Caim, quando foi expulso por Deus por ter matado Abel, ele tinha medo de ser assassinado. Se ele ia ser assassinado, se ele tinha esse medo, certamente esse medo não vinha de Adão e Eva, não vinha dos pais deles. Então, existiam outros seres que poderiam assassiná-lo. Ele, logo depois, na caminhada dele, que Deus disse que ele teria que
saía daquele local e nunca mais teria paradeiro, ele seria nômade, né? Então, Caim, nessa sua caminhada, encontrou uma esposa e fundou a cidade de Enoque. Ele não iria fundar a cidade de Enoque, que era o nome do filho dele, só para ele, a esposa e o filho. Então, Adão não fez isso. Então, haviam outros seres, com certeza haviam, e eles é que embasam o conceito de que não seria possível, em 6.000 anos apenas, um casal ter uma população, fazer nascer uma população, crescer uma população tão grande que não pudesse ocupar, né? De um casal a 7, 8 bilhões de pessoas em 6.000 anos. Então, a prova de que viviam e existiam outros seres humanos é clara pela própria Bíblia, a ciência contesta isso, e é fácil a gente imaginar. Nós aqui, nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e vai dobrando para cima. Se nós tivermos um irmão, nós teremos isso duplicado. Isso não será duplicado. Nós vamos continuar com nós 2, eu e meu irmão, mais 2 pais, mais 4 avós. Então tudo se desenvolveu, tudo se desenrolou com esse critério, com essa base de evolução. Nós partimos antes de 6.000 anos e não foram só 2 pessoas, não foram só Adão e Eva. Antes de nós chegarmos ao final do nosso processo evolutivo como homens, né? Antes de chegarmos a sermos realmente homens e mulheres, nós tivemos um período de 25 a 14.000 anos atrás, quando nós temos as pinturas rupestres. E o que elas nos auxiliam? O que elas nos trazem de informação para o nosso processo evolutivo? Até esse instante, não existia o conceito de família como nós temos hoje. Um homem, uma mulher e seus filhos convivendo num processo de início de vida até o final da vida, até que a morte os separe. Não era assim. E isso só começou a surgir depois desses registros que nós encontramos em diversas grutas, na caverna de Lacoux, na França, em Altamira, na Espanha. Na Espanha tem diversas outras grutas que falam sobre essas coisas, que nos trazem esses registros dessas pinturas e gravuras rupestres, e que elas trazem as primeiras informações do homem ainda primitivo. Eu vou dizer do homem antes dos capelinos encarnarem naquele corpo lá inicial, rude, que ele tinha à disposição e que ele iria também participar desse processo para que nós chegássemos a ter esse aspecto que temos hoje. Essas gravuras trazem de informação a pintura de ações do dia a dia e de ações religiosas, de cultos, de conceitos já de uma religiosidade. E essas gravuras são identificadas como sendo de 25 a 14.000 anos atrás. São registros muito importantes. Eu acho que valeria a pena, se alguém tenha curiosidade e queira se disponibilizar para ver, porque Lacoux é considerado na França a catedral da pré-história, e Altamira, na Espanha, é considerada a Capela Sistina da pré-história. Então, são referências
muito forte, já de arte, já de sensibilidade, já de religiosidade, antes daquilo que nós poderíamos considerar a influência direta e encarnada dos capelinos. Porque as primeiras estruturações de família, e aqui é importante, e por isso eu vim falando toda essa história, trazendo toda essa história para nós, para a nossa reflexão, para a nossa análise, que é aqui, nesse instante, com 12 mil a 10 mil anos atrás, é que nós temos os primeiros registros da família constituída na base tradicional que nós temos. Nessa época, é considerado, por alguns autores, como a época que os capelinos começaram a encarnar na Terra. Eles antes estavam criando um ambiente, estavam auxiliando aos operários de Jesus na formação de um corpo adequado à encarnação deles. Essas primeiras famílias começaram a surgir, as características, os estudiosos nos dizem isso, com algumas características. Ele passa a explorar a agricultura, o homem passa a domesticar animais, ele passa a criar, o homem passa a cuidar daqueles que sofreram uma fratura em um dos membros, em qualquer um dos nossos membros, porque naquela época, naquela condição, não havia sobrevivência. Antes não havia sobrevivência. Só uma estrutura familiar faria com que o homem tivesse carinho, tivesse amparo, tivesse proteção, tivesse garantido a sua sobrevivência até que aquela fratura consolidasse. Sabe Deus como ia ficar consolidada aquela fratura. Mas só aí, nesse instante, é que começaram a surgir os sentimentos, as uniões, as comunhões de espírito, as famílias surgiram aí nessa fase, há 10, 12 mil anos atrás. Então, quando nós formos refletir sobre a família, nós vamos refletir que a família ela se iniciou lá atrás, há 10, 12 mil anos atrás, por meio da solidariedade, por meio do socorro, por meio do amparo, por meio do amor, porque era necessário amor para cuidar de uma pessoa que até ali, nos períodos anteriores, ela não sobreviveria a uma fratura de braço ou perna. Então, nós não podemos esquecer que é aí, nesse instante, nesse momento, nós até já tínhamos alguma religiosidade que foram anteriores, período anterior, as gravuras rupestres nos mostram isso, que nós tivemos a convivência da família, a existência da família. E faz pouco mais de 2 mil anos que Jesus veio nos consolidar esses vínculos, essas ligações, veio nos enfatizar a necessidade de tolerância, de amor, de compreensão, e que poderíamos viver com paz e com tranquilidade, vivenciando os ensinamentos que ele nos deixou, as experiências de vida que ele nos deixou, não em discurso, porque ele não escreveu nada, ele não temos um registro escrito de Jesus, mas sim o seu exemplo era tão marcante, tão significativo, tão preponderante, que sobreviveu a 2 mil anos, e os seus apóstolos, esses sim, nos trouxeram o registro daquilo que Jesus trouxe para nós, para a nossa vivência, para os nossos ensinamentos. Então, como eu já disse, nós somos, hoje considera-se que na face da Terra,
viveram, desde nesses últimos 50 mil anos, 107 bilhões de nascimentos ocorreram na face da Terra. Hoje vivemos de 7 a 8 bilhões de pessoas, de seres encarnados na Terra, e o triplo, o dobro, né? Estão nos influenciando, se preparando para reencarnarem. Nós temos de 14 a 16 bilhões de seres humanos. E aí chegamos ao filho e à família, porque a consequência da família é as individualidades que constituem essa família. E essa individualidade são os nossos filhos amados, os nossos filhos queridos, que todos nós temos, ou de genética, ou de coração, ou de simples amor, de um amigo, de um conhecido, de uma criança que a gente auxilia, apoia. Eu tive a felicidade de ter 2 filhos. Então, a gente sabe que a nossa família, a família só existe, né, conforme Deus nos determinou lá atrás, para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Que era para crescermos, que era para multiplicarmos não só a quantidade de seres, mas quantidade de amor, de obediência, que lá na fase inicial, lá quando nós começamos, lá na fase de Adão, nós tínhamos que vivenciar segundo uma obediência, segundo a convivência, segundo a união, porque era isso que faria com que nós sobrevivêssemos, como a gente já falou. Mas eu quero trazer 3 mandamentos, que 2 são no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses ensinamentos são em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, em que estão nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Javé, o teu Deus, te dá. Esse é de Êxodo. E de Deuteronômio, que é a mesma coisa, é o mesmo os 10 mandamentos, que ele é mais um pouco detalhado. E diz, capítulo 5, versículo 16: honrai teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que Javé, teu Deus, te concede. Daí nós vamos pular para a terceira passagem que eu quero destacar da Bíblia, e que é do Sermão do Monte, e que está em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacíficos. Por quê serão bem-aventurados os pacíficos? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, todos nós que guardarmos a paz, que guardarmos a compreensão, a concórdia, que guardarmos os ensinamentos do maior pacífico que já passou na face da terra, Jesus, nós vamos ser reconhecidos efetivamente como filhos de Deus. Esse é o ensinamento, essa é a base para nós continuarmos apegados aos nossos ensinamentos, apegadas às nossas tradições, apegadas a Jesus e ao Pai. Nós não podemos nos esquecer nunca da necessidade do amor, porque nós surgimos como civilizados, nós surgimos como família quando nós nos prendemos a esses conceitos de amor, de solidariedade, de compreensão, na essência, de caridade. Jesus nos reforça em João, capítulo 5,
um detalhe de que nós temos de continuar na nossa missão, no nosso trabalho, pois se meu pai continua agindo, trabalhando até agora, eu também tenho, ele, Jesus, tinha, e nós mais ainda temos. Temos que levar a paz a essa humanidade que está tão perdida, que a gente vê tanto problema, tanto conflito, tanta doença, tanta crise. Mas nós só podemos levar essa paz se nós conseguirmos transmitir essa paz, se nós conseguirmos vivenciar. Porque nós não queremos conseguir impor essa paz a ninguém. Ninguém à nossa volta, ninguém na nossa sociedade, no nosso bairro, no nosso prédio, até muito pelo contrário, nós somos testados. Quanto mais nós demonstramos a vontade de vivenciar na paz, mais nós somos testados a dar o testemunho de que queremos efetivamente vivenciar na paz, para aí sim podermos ser reconhecidos como filhos e servidores fiéis do Pai, como realmente tendo incorporado em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, os ensinamentos de Jesus. Não é missão fácil, eu não estou falando uma coisa que seja fácil, não é, mas esse tem que ser o nosso empenho, essa tem que ser a nossa ação para podermos buscar vivenciar nesse mundo de tanto conflito, de tanta confusão que estamos vivendo, nessa transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, aonde o umbral está fechado, os espíritos mais rebeldes, mais recalcitrantes, mais difíceis estão encarnados ou estão em fase de encarnar, muitos em encarnação compulsória, e se nós não prepararmos um berço de amor, nós só vamos ver crescer a nossa violência. E a nossa transição vai ser muito mais sofrida. Nós temos a opção de trabalhar e de progredir, ou pelo suor do trabalho, ou pela lágrima da dor. E o mais recomendável é que todos nós busquemos o suor do trabalho. E para termos esse suor do trabalho é necessário a tolerância, a compreensão, o amor, como eu já falei e repeti diversas vezes aqui nesse estudo de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 19, temos referindo-se à constituição da família, e eu vou fazer questão de ler. Então, capítulo 4, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Porque nós temos na nossa família duas possibilidades de relações. As relações muito harmônicas e as relações muito desarmônicas. Então, as relações harmônicas, elas são uma dádiva do Pai para nós, da espiritualidade superior para nós, porque nós agregamos ali espíritos simpáticos, espíritos afins, espíritos que estão dispostos a caminhar conosco, junto de nós apoiando, eles nos apoiando, uns aos outros para buscarmos a evolução. Em compensação, Kardec continua a espiritualidade superior nesse item 19 do capítulo 4. Daí vem que, falando de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentem com seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Alguns mais radicais e mais duros dizem que é a ovelha negra da família.
Mas Kardec, a espiritualidade superior, disse que esse espírito rebelde, recalcitrante, cheio de relações, de dificuldades e melindres, ele exatamente não é da família. E, dizendo isso, certamente que nós estamos, de boa maneira, acertando. Deus permite que esse tipo de irmão venha na nossa família, se encarne na nossa família, espíritos antipáticos e estranhos ao nosso grupo, com o duplo objetivo. Um, de nos servir de prova. Nós temos que ser tolerantes e nós temos que dar o bom caminho para eles. E a outra é para servir ao grupo de método de progresso para nós, do grupo, que convivemos com certa harmonia, e com ele, que está com passo fora da cadência desse grupo. Então, nós temos que suportá-lo, mas não suportar porque temos que suportar, não. É apoiá-lo, é orientá-lo, é ter paciência, é ter tolerância, é ter compreensão, é ter concórdia. Não é nos anularmos, não é nós descermos a ele, mas é sim nós buscarmos ele, nós trazermos ele para o nosso convívio. Essa é a obrigação da família, essa é a obrigação dos pais. E nós vemos hoje tantas famílias, tantos pais que têm dificuldades de educarem, de orientarem, de estabelecerem regras e limites para seus filhos. Isso é fundamental. E dizer sim todas as vezes vai ser criar problemas maiores lá na frente, lá no futuro dessa criança, porque ele não saberá parar. E é necessário que nós saibamos parar e avançar, seguir e voltar, até voltar se necessário for. Mas o apoio, o amparo, a proteção, essa é uma obrigação nossa. E o limite é uma definição que o Pai espera de nós, para que aquela ovelha não se extravie e não tenhamos que voltar outras encarnações para consertarmos os erros dessa encarnação. A falha que cometemos nessa encarnação de não pegar aquele espírito rebelde que chegou na nossa família e orientá-lo e adequá-lo à realidade do mundo que vivemos. A gente tem que entender, eu entendo isso e vejo bem isso, eu fui criado de uma forma, meus filhos foram criados por mim de outra forma, nós vamos evoluindo, nós vamos nos transformando, nós vamos adquirindo novos conceitos. E os meus netos, as minhas netas, o meu neto e as minhas netas, são educados de uma forma diferente, que eu imagino que minha mãe, nem nos piores sonhos de liberdade dela, ela imaginaria que isso ia acontecer nesse espaço de tempo, né? Ela deve estar, não sei o grau de evolução que ela chegou, mas realmente é difícil, né, a gente entender algumas das coisas que acontecem nessa modernidade e que faz parte do processo evolutivo. Então, eu não quero que meus netos sejam criados como eu fui criado, mas não entendo muitas das liberdades que eles têm, que acho que não se adequam. Mas isso é uma visão minha. Isso, talvez meus filhos possam até vir saber disso através dessa palestra, porque eu não faço esses comentários em família. Eu não digo que acho que deveria ser assim ou assado, mas acho que a gente tem que se adequar à realidade que nós estamos, à família que nós estamos, aos espíritos que nós estamos tendo na nossa relação. E eles serão fruto da nossa educação,
dos nossos limites, das nossas definições. E, a grosso modo, nós não teremos muitas opções diferentes dessa, porque a sociedade age de modo diferente do que quando eu fui criado. E quando a minha mãe foi criada, então. Quando se constitui uma família e os espíritos que estão ali reunidos, todos têm passado, todos têm um histórico, bom ou mal, todos têm um passado. Então, não há como a gente querer que, e é um questionamento que a gente muitas vezes ouve, de que por que nós não nos lembramos das nossas encarnações passadas? Porque, como a gente já falou que os espíritos são reunidos, alguns simpáticos, alguns não tão simpáticos assim, alguns afins, outros não tão afins assim, se nós tivéssemos recordação do passado, a convivência seria insuportável. Protegeríamos uns e repeliríamos outros. A necessidade do esquecimento do passado é exatamente para que isso se harmonize. Mas nós temos a percepção de, observando a nós mesmos, vendo a nossa índole, a nossa tendência, os nossos comportamentos, as nossas preferências, de imaginarmos, de avaliarmos como nós fomos, quem nós fomos e como nós fomos. Essa nossa evolução é que vai nos permitir o progresso para frente. Esse esquecimento é que vai nos libertar de ligações perigosas com o nosso passado. E é através desses ensinamentos, é através desse esquecimento que nós podemos evoluir. Evoluir espiritualmente, evoluir amorosamente, evoluir na esperança e na misericórdia de que vamos buscar a melhor solução para todos nós. André nos traz, no livro Evolução em Dois Mundos, não me lembro do livro, o caso de Adélia e Raquel, que são os futuros pais de Segismundo, e Segismundo, que era o espírito reencarnante, Segismundo teria, na encarnação passada, criado uma desarmonia grande no casamento de Adélia e Raquel. Raquel já estava em condições melhores, já aceitava ser mãe de Segismundo, ele já estava encarnado, Segismundo não, estava no planejamento, ele era o espírito reencarnante, e Adélio reagia a essa encarnação, a ser pai desse espírito. E o livro é muito gostoso, é muito bom a gente recordar dele, pena que eu estou me esquecendo aqui nesse instante, mas seria bom uma leitura dele e vermos como é o planejamento de uma reencarnação, como é um planejamento para a reencarnação numa estrutura familiar amorosa de um espírito com conflitos, com dificuldades, principalmente entre Segismundo e Adélia. Raquel já tinha caminhado mais, já tinha aceito melhor isso. E fica aí a dica, desculpe o esquecimento, mas fica aí a dica para essa leitura e essa reflexão sobre esse livro de André. E temos na Bíblia uma outra passagem que é de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, que nos fala do filho pródigo, daquele filho que exige do pai a herança, parte dele da herança, parte
destrói toda aquela herança, passa fome, sente dificuldades, vem, enfim, cuida de porco, e eu imagino a imagem, porque na Bíblia fala que ele dava alimentos aos porcos e não podia comer aquela comida dos porcos. E para um judeu, cuidar de porcos, conviver com porcos, é um negócio complicado até hoje. Imagina lá atrás. Então, ele, caindo em si, ele percebe que era a hora e o instante de voltar para casa, de conviver com seu pai e ser empregado do pai, porque ele tinha certeza que na casa do pai ele não teria dificuldade para comer, porque nem a ração dos porcos ele podia comer. Então, para surpresa de todos, o pai o abraça porque considerava que o filho retornava da morte. Ele tinha o filho vivo ali. O seu irmão reagiu mal, reagiu com ciúme, porque achou que o pai estava fazendo uma festa para o irmão, que tinha usufruído de toda a sua herança, e o pai estava fazendo uma festa para ele. E o pai tentou explicar, tentou orientar, e nenhuma passagem, se a gente for ler a Bíblia, nenhuma hora o pai reclama de nenhum dos dois filhos. Um, porque esbanjou, destruiu a sua parte da herança, e o outro estava tendo ciúmes. Essa é uma boa reflexão para nós, quando nós estamos refletindo sobre a nossa família. Essa parábola nos fala de arrependimento e reconciliação. E Joana de Ângeles nos lembra isso, e eu vou ler para vocês. O pai não faz qualquer tipo de censura a nenhum das duas atitudes dos filhos, nem reprovação, nem disfarce diante da ocorrência. Passou, já aconteceu. Temos que conviver no melhor daqui para frente. O que já passou de errado, já foi errado. De ter acontecido, mas foi o que aconteceu. Chegando a casa, o filho pródigo recebe um manto que o iguala ao pai e ao filho. O pai faz questão disso. Quer mostrar a ele que ele não veio numa condição subalterna, ele veio na mesma condição. E nem reclama do filho ciumento. Porque a dor que ele experimentou, que o filho ciumento sente, já é uma forma de autopunição a ele mesmo. Porque ele reage, não encontra respaldo, encontra consolo, encontra carinho do pai e está diante de um fato. Mais uma vez, está diante de um fato. O irmão voltou e, graças a Deus, ele voltou e voltou vivo, e voltou bem, e voltou para reconstruir um novo futuro. O passado, nós não podemos fazer nada com ele, mas podemos cuidar do nosso presente em construir um futuro melhor, e é isso que o Pai nos ensina. Então, falar de ingratidão é uma coisa difícil, né? É dolorido falar de ingratidão. Nós sempre, por mais que a gente negue que faça isso ou aquilo, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento, mas quando nós recebemos como resposta a ingratidão, todos nós sentimos a dor dessa. Todos nós sentimos a dor da ingratidão. E não devemos julgar nunca a ingratidão, porque a gente está vivendo um instante de ingratidão agora, aqui, nesse instante. Mas nós mesmos não temos condições de avaliar qual foi o passado, o que aconteceu nas outras encarnações para nós estarmos recebendo aquela ingratidão. Para nós estarmos recebendo daquele espírito que muitas vezes a gente dedicou tanto carinho, tanta afeição, e recebemos dele uma resposta negativa, uma resposta de ingratidão. A ingratidão, conforme Kardec nos
nos posta aqui, nessa passagem mesmo, nesse capítulo, ele nos diz: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. Mas, quando ela vem dos filhos, ela representa um caráter mais cruel. Não podemos esquecer o registro de Mateus, capítulo 7, versículo 9 e 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, e olha, esse ensinamento é de Jesus, e que Mateus nos registra, se nós que somos maus fazemos o bem, como esperar que o Pai nos retribua com o mal? Não. Ele vai nos retribuir sempre com o bem, se nós semearmos o bem, se nós praticarmos o bem, se nós esquecermos as ofensas recebidas. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. Precisamos lembrar que quando um espírito deixa a Terra, ele leva consigo as suas paixões, as suas dificuldades e as suas virtudes. Poucas ou muitas, as virtudes também vão com ele, vão no espírito, porque estão presas, são do espírito. Então, quando ele reencarna, apesar de todo o processo que ele é submetido, e ele se submete, ele se empenha lá na erraticidade, nós trazemos ainda vestígios desse nosso passado. E se nós não encontrarmos um ambiente propício a desenvolvermos o nosso lado positivo, nós vamos desenvolver o nosso lado de sombra, o nosso lado negativo. Então, nós como pais, nós como orientadores, nós temos que ser exemplo de amor, de paciência, de concórdia. Se erramos, com certeza erramos. Cada filho é uma diferença, cada neto é uma diferença, cada um é um espírito que traz a sua própria bagagem, e nós a nossa. Então, se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos ter sempre a ingratidão nos acompanhando. Então, temos que semear o amor, o entendimento, a harmonia, para que nos seja possível, conforme nós já falamos lá atrás, construir um mundo melhor, passarmos esse período de prova e expiação, essa transição para um mundo de regeneração com sabedoria, com paciência, vivenciando essa transição com tranquilidade, pois temos certeza de que, e a espiritualidade superior nos ensina isso, de que o mundo de regeneração será aonde haverá algum mal, ainda será com algum mal, mas haverá a preponderância do bem, o domínio do bem. Por isso, alguns de nós não voltaremos aqui, não nós aqui que estamos nessa palestra, não é isso, nesse estudo, mas alguns espíritos mais rebeldes, que mais dificuldades estão criando na coletividade, eles, com certeza, o Pai não permitirá que venham para cá e serão encaminhados, como os capelinos foram encaminhados para cá, esses espíritos mais rebeldes vão ser encaminhados para um outro mundo primitivo, para que alavanquem lá aquela humanidade que lá está nesse outro mundo, nesse outro planeta, para que todos nós possamos seguir a lei do paz, de amor e de progresso que o Pai nos definiu. Que a luz do Pai esteja sempre presente nos nossos corações. Que essa reflexão tenha ajudado a entender um pouco mais sobre nós mesmos e que nos seja possível a evolução e o progresso. Que a paz do Senhor nos acompanhe, nos ilumine e nos guie na nossa marcha. Que assim seja.